Bem-vindo aqui. Nos nossos últimos vídeos, nós fizemos referência ao percentual de 6% para receber em dividendos sobre o valor que nós investimos em uma empresa. Mas por que nós consideramos esse percentual de 6%? Antes de irmos adiante, por favor, dê o seu like, faça o seu comentário, diga o que gostou, o que não gostou, inscreva-se no canal se estiver interessado nos nossos vídeos e aperte o sininho para recebê-los tão logo eles sejam publicados. As referências que temos para percentuais a receber sobre os valores pagos por ações receberem dividendos, eles partem através dos estudos que nós fazemos nas nossas bibliografias mais referenciadas. Uma delas é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Veja que no capítulo 19, Benjamin Graham faz uma referência que tanto investidores quanto administradores eles têm uma certa controvérsia em relação ao que se receber em termos de dividendos. Ao passo que os acionistas eles têm um interesse em receber mais dividendos, uma quantidade maior de dividendos. Os administradores eles entendem que é melhor reter o lucro para fins de fortalecimento da empresa. Entretanto, há que se considerar que isso vem mudando ao longo do tempo, porque, de certa forma, tanto os acionistas quanto os administradores, eles acabam chegando num consenso que é importante que a empresa faça reinvestimentos de modo a fazer um financiamento para a expansão da sua lucratividade. A consequência, em relação a isso, é que aquela empresa com maior lucratividade acaba sendo mais atrativa em termos de mercado e isso tende a elevar o valor da cotação do papel. Então, neste caso, o que se entende é que haveria uma valorização do papel de posse do acionista e, portanto, ele teria um rendimento não sobre os dividendos pagos, mas sim sobre a valorização da empresa. Essa é uma consideração bastante interessante que o investidor precisa estar atento e verificar se ele se enquadra nesse perfil, se ele vai estar do lado que recebe dividendos, do lado que tem a valorização do seu papel. Sendo que, a se considerar que as duas hipóteses juntas têm um aspecto melhor ainda. No passado, empresas que faziam a retenção de seus lucros, elas eram tidas como empresas fracas, uma vez que acabavam destinando os usuais 60% a 70% a serem pagos em dividendos, e 60% a 70% também são reportados no livro de Graham. Eles eram apenas retidos para fins de que houvesse valorização de empresas. Então, o conceito que se tinha era justamente esse, segundo Graham, que a empresa ela era fraca para fazer pagamento de dividendos. Então, ela dizia que se teria a retenção da sua lucratividade para que houvesse a valorização da empresa e assim o papel acabasse se tornando mais valorizado e, ao mesmo tempo, implicasse que o investidor tivesse um papel maior valorado em termos de mercado. Evidentemente que isso aí não diferencia muito ainda naquela questão entre o entendimento da diretoria e o entendimento do acionista, onde cada um, teoricamente, poderia puxar para um lado e para o outro. Interessante de verificarmos que essa dicotomia ela acabou aumentando ainda mais na década de 90, quando quase parecia que quanto mais forte fosse a companhia, menos provável que ela pagasse algum dividendo. Ou até que os acionistas quisessem algo, de forma que isso aí foi gerando um entendimento
de que os acionistas estão procurando empresas de crescimento e não empresas de pagamento. O interessante é que isso aí levou à seguinte questão. O payout ele acabou caindo daqueles costumeiros 60% a 70%, para então em torno de 35% a 40% no final da década de 90. Ou seja, houve a redução, porque de alguma maneira acabou havendo um entendimento de que os acionistas estão procurando mais empresas de crescimento do que empresas pagadoras de dividendos. A conclusão de Graham é que ele acredita que os acionistas devem exigir dos administradores uma distribuição normal dos lucros, ou seja, que haja alguma regularidade. E ele ainda propõe, dentro dessa regularidade, um payout em torno de 2/3 dos lucros a serem distribuídos. Portanto, aqui é uma recomendação bastante interessante e até um pouco divergente do que vem sendo entendido dentro do mercado desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Portanto, uma boa referência, segundo Graham, é esse payout de 67% sobre o lucro da companhia a ser distribuído, lucro líquido. Em seu livro, Graham não faz referência a qual percentual de dividendos a ser recebido. Ele não menciona isso. Em alguns momentos ali faz alguma ilação para uma faixa de 5%, mas é uma ilação que o leitor precisa ter. Ele, propriamente dito, Benjamin Graham, não menciona o percentual de dividendos a ser oferido pelo investidor. Já quando nós formos observar o título em inglês desse livro é O Pequeno Livro que Ganhou do Mercado, que Bate o Mercado, que é essa chama de fórmula mágica de Joe Greenblatt, que o autor nos traz é o seguinte, que é algo interessante a se considerar. Ele diz o seguinte: se você tivesse disposto a fazer um investimento de maneira a emprestar o seu dinheiro para o governo do seu país, e aí ele considera ainda o período de 10 anos, é bem possível que o governo concorde em pagar em torno de 6% ao ano. A conclusão de Joe é que é o seguinte: se numa aplicação, numa renda fixa do seu governo, ao ser emprestado valor para o governo, por um período relativamente longo, Benjamin Graham entende que o período de tempo médio é 20 anos. Aqui o autor ele já considera que esse é um período longo, de 10 anos. Há uma taxa de 6%, então por que você iria comprar ações de uma companhia que lhe remunerasse menos do que esse 6%? Então essa é uma das referências ao valor de 6% sobre o que foi investido na compra de papéis de uma empresa. Já o meu autor de referência, Décio Bazin, escreveu esse livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, e ele já tem uma outra abordagem. Nós podemos encontrar ela no capítulo 4, que ele chama de Preço Justo. Aqui, o Décio, ele diz o seguinte: a taxa básica de 6% é universalmente aceita. Então, ele considera os dividendos não poderão ser menores do que 6%. Essa é a referência mais consistente que eu encontrei na literatura em alguma referência. Então, por isso, eu utilizo a taxa dos 6%. Existem outras pessoas no mercado, de vários canais no YouTube, que também têm essa mesma consideração. Por exemplo, o pessoal do Ações Garantem o Futuro, ou até no canal Meta Invest, que faz essa mesma referência dos 6%. Pessoalmente,
eu também faço essa mesma abordagem. Eventualmente, quando verifico que uma companhia ela tem uma taxa de crescimento considerável e ela está com uma taxa de dividendo próxima dos 6%, não necessariamente nos 6%, eu vejo que tem um crescimento consistente, eu também opto por fazer o investimento. Vejo que aí tem algo a considerar e que pode trazer um bom retorno no longo prazo. Bom, feito isso, eu queria dizer para vocês que essas são as razões pela escolha dos 6% para investimento e que você pode adotar ou não, ficando a seu critério conforme o seu perfil. Finalizando o vídeo, peço para que você mencione se você gostou ou não gostou, faça o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no canal se estiver interessado em receber novos vídeos e aperte o sininho para recebê-los, tão logo eu os tenha publicado. Nos próximos vídeos eu ainda farei algumas simulações de diversos papéis, diversas ações, justamente considerando o percentual de 6% de remuneração em aquelas empresas que mais pagam dividendos. Até lá, um grande abraço.